Pense no final do seu mês. Você é uma pessoa honesta, madura, que trabalha duro debaixo de sol ou dentro de um escritório exaustivo. O salário cai na conta e você senta na mesa da cozinha para fazer as contas. Tem o aluguel, a luz, a escola das crianças, a compra do mês. E aí, você olha para aqueles 10%. Você está com a corda no pescoço. Você precisa daquele dinheiro para comprar mistura para a sua casa ou para comprar um remédio. Mas de repente, a voz do líder religioso ecoa na sua cabeça como uma sirene de terror. Se você roubar a Deus, o devorador vai entrar na sua vida. O seu carro vai quebrar, você vai perder o seu emprego e o dinheiro vai escorrer para a farmácia. O que você faz? Engolido pelo pânico, você tira a comida da sua própria mesa e coloca num envelope, tremendo de medo de uma retaliação divina. Preste muita atenção. O nome disso não é adoração. O nome disso é extorsão espiritual. Eles pegaram o Deus de amor e o transformaram num agiota celestial que cobra taxa de proteção da máfia. Mas uma dúvida aterrorizante ainda grita no seu peito. O que realmente acontece na prática quando um cristão decide parar de dar o dízimo? O céu desaba? A conta zera? A doença bate na porta? Neste vídeo do canal Cartas de Paulo, nós vamos abrir a palavra de Deus e revelar o que acontece no exato segundo em que você para de financiar o sistema. A resposta é assustadora, mas não para você. É assustadora para a corporação religiosa. O tribunal da nova aliança está aberto. Segure a sua carteira e respire fundo. A sua alforria financeira começa agora. O primeiro passo para você se libertar do terrorismo financeiro é entender como a matrix religiosa distorceu o livro de Malaquias. Lembra do clima na hora das ofertas? O líder pega o microfone, faz uma voz grave de julgamento e lê Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Em seguida, vem a ameaça. Eles olham para você, uma pessoa que suou o mês inteiro para pagar as contas, e dizem: se você não devolver os 10% em dinheiro aqui no altar, o devorador vai entrar na sua vida. O seu carro vai bater, a sua geladeira vai queimar e a doença vai levar o seu salário na farmácia. Eles pegaram esse texto e criaram a teologia da taxa de proteção. Ou você paga o CNPJ, ou Deus solta os demônios para destruir o seu patrimônio. Mas o tribunal da palavra está aberto para rasgar essa mentira e te devolver a paz. O que o profeta Malaquias estava realmente dizendo? Vamos olhar para o contexto original. Porque texto fora de contexto vira ferramenta de extorsão. Primeira pergunta: para quem Malaquias estava pregando? A liderança moderna aponta o dedo para você, a ovelha trabalhadora. Mas se você voltar uma página na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 1, o próprio Deus decreta o alvo da bronca. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Leia isso e sinta a corrente quebrando. A maldição de Malaquias não era para o povo pobre. A bronca era para os sacerdotes. Eram os líderes religiosos da época que estavam roubando o mantimento do templo. Eles estavam pegando as melhores ofertas para si mesmos e deixando os órfãos, as viúvas e o templo na miséria. O profeta estava apontando o dedo para o altar e não para o banco da igreja. Hoje, os falsos apóstolos pegam a bronca que Deus deu neler e jogam nas suas costas para arrancar o seu dinheiro. Segunda pergunta: o que era o dízimo bíblico? A Matrix te ensinou que dízimo é dinheiro. Mentira!
Dinheiro já existia na época de Malaquias, o ciclo de prata, o ouro. Mas Deus nunca pediu dízimo de dinheiro. Na lei de Moisés, Levítico 27, o dízimo era estritamente agrícola. Era trigo, azeite, ovelhas e bezerros. Era comida. Por que comida? Porque o propósito do dízimo na antiga aliança era alimentar a tribo de Levi, que não tinha terras, e sustentar os pobres e as viúvas da nação. Era um imposto de seguridade social agrícola de Israel. Terceira pergunta: quem é o devorador? Eles te dizem que é um demônio de acidentes e doenças. Não. A palavra hebraica usada ali descreve uma praga agrícola, o gafanhoto. Se o povo retivesse o dízimo da comida, a maldição da antiga aliança era que o gafanhoto comeria a lavoura. Aplicar uma praga agrícola do Antigo Testamento a um trabalhador assalariado do século 21, ameaçando que ele vai ter câncer se não der 10% do seu salário em dinheiro para um CNPJ, é uma aberração teológica e uma covardia sem tamanho. Você, cristão da Nova Aliança, não está debaixo da maldição da lei. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A dívida foi paga. O sangue na cruz cancelou o devorador. Deus não é um agiota que amaldiçoa a sua conta bancária. Mas a Matrix é astuta. Se eles não podem te assustar com o devorador do Antigo Testamento, eles vão tentar te manipular usando o Novo Testamento. Eles vão dizer que Jesus confirmou o dízimo e que Paulo ensinava os cristãos a contribuírem com 10%. No capítulo 2, nós vamos entrar na Nova Aliança. Nós vamos desmascarar a heresia do dízimo no Novo Testamento e revelar como os apóstolos originais realmente lidavam com o dinheiro. Prepare-se, porque o castelo de cartas financeiro vai desmoronar agora. O segundo passo para a sua libertação financeira é não cair no truque da meia-verdade evangélica. Quando você questiona o dízimo, o líder religioso corre para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ele lê as palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. O líder aponta para a frase, não omitir aquelas, e decreta. Está vendo? Jesus mandou continuar dando o dízimo. Pare e use a inteligência que Deus te deu. Para quem Jesus estava falando? Para a igreja? Não. A igreja nem existia ainda. Ele estava dando uma bronca nos fariseus, líderes judeus, que viviam debaixo da lei de Moisés. O véu do templo ainda não havia rasgado. A cruz ainda não havia acontecido. Eles ainda tinham a obrigação de cumprir a lei. E preste extrema atenção no que eles estavam dizimando. Hortelã, endro e cominho. Temperos, comida. Jesus não mudou a regra agrícola para dinheiro. Ele estava simplesmente dizendo: vocês são tão obcecados com regras que separam até folhinhas de tempero para o templo, mas não têm amor e misericórdia pelo próximo. Tentar usar esse texto para obrigar um trabalhador assalariado moderno a entregar 10% do seu dinheiro é uma desonestidade intelectual brutal. Mas, e depois da cruz? E o apóstolo Paulo, o homem que fundou as igrejas entre os gentios? Paulo ensinou os cristãos de Roma, Éfeso ou Corinto a pagarem 10% do salário. Nunca. A palavra dízimo desaparece completamente das cartas de Paulo como instrução para a igreja. O apóstolo Paulo, o maior líder do Novo Testamento, trabalhava fazendo tendas, Atos 18, 3, com as próprias mãos para não ser um peso pesado para a igreja. Ele não exigia taxa.
A nova aliança tem uma regra de ouro para o dinheiro. E ela está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Leia isso e sinta o carnê religioso sendo rasgado ao meio. Não por necessidade. A palavra necessidade aqui significa constrangimento, obrigação, imposição. A taxa fixa de 10% é uma imposição matemática. A nova aliança aboliu o percentual fixo. Se você teve um mês difícil, se o dinheiro mal deu para comprar a comida da sua família, e você não deu 1 centavo para as da igreja, você não está em pecado. E se no mês seguinte você prosperou e decidiu por amor e alegria pegar 20% do seu salário e pagar a conta de luz de uma viúva necessitada ou comprar cestas básicas, você ofertou para Deus. A generosidade da nova aliança é baseada na sua consciência e no amor ao próximo, não num carnê corporativo. Deus não quer o seu dinheiro se você está dando com medo do devorador. Deus prefere a sua carteira fechada e o seu coração em paz do que o seu dinheiro arrancado pelo pânico. Mas agora que você sabe que não há devorador e que o Novo Testamento não exige os 10%, o que acontece no exato segundo em que você toma a decisão prática de não entregar mais o envelope no domingo? O que acontece no mundo físico e na sua vida real, quando a torneira financeira fecha? No capítulo 3, nós vamos revelar o segredo mais assustador e maravilhoso que a religião tentou esconder de você. Nós vamos mostrar o que acontece com a sua conta bancária e com a estrutura do templo quando o medo acaba. Quando você decide parar de dar o dízimo obrigatório, o mundo espiritual não entra em colapso. O céu não escurece e os anjos não viram as costas para a sua casa. O que acontece na vida real pode ser resumido em 3 eventos cirúrgicos e imediatos. A primeira coisa que acontece é o resgate imediato da sua própria casa. No primeiro mês em que você retém aqueles 10% que faziam falta na sua mesa, a sua conta bancária respira. O seu carro não explode e o seu chefe não te demite. Pelo contrário, aquele dinheiro suado, que antes ia pagar a conta de luz do megatemplo ou financiar o terno de grife do apóstolo, agora se transforma em uma compra de mercado melhor para os seus filhos. Ele se transforma no pagamento daquela dívida de cartão de crédito que tirava o seu sono. Ele vira um plano de saúde para a sua família. E sabe o que Deus acha disso? Abra a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo decreta de forma avassaladora: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Leia isso e deixe a culpa sumir de vez. O sistema religioso te convenceu de que pegar o dinheiro do mercado e dar para o templo era um ato de fé suprema. Mas a palavra de Deus diz que se você negligencia a necessidade básica da sua própria família para financiar terceiros, você está negando a fé. Prover para a sua casa com alegria é o seu primeiro e mais sagrado ministério. A segunda coisa que acontece quando você para de dar o dízimo assusta profundamente a corporação. A máscara do sistema cai. No ambiente institucional moderno, você não é medido pela sua santidade. Você é medido pelo seu ticket médio. O banco de dados do CNPJ sabe exatamente quem financia a máquina. Quando o seu nome deixa de aparecer no relatório financeiro do mês, você perde o tratamento VIP. Se antes você era chamado para orar no altar, convidado para reuniões importantes e tratado como o irmão abençoado, de repente,
o clima muda. O líder religioso percebe a queda na receita e o departamento de cobrança entra em ação disfarçado de cuidado pastoral. Eles te chamam no gabinete ou mandam uma mensagem no WhatsApp dizendo: Irmão, senti que a sua vida espiritual deu uma esfriada. Está passando por alguma luta? Tradução: eles estão desesperados porque o fluxo de caixa parou. Se dezenas de pessoas maduras e lúcidas como você acordarem para essa verdade, o império de mármore deles não consegue pagar a conta de luz. É por isso que o sistema entra em pânico. A libertação da sua mente é a falência da estrutura de manipulação deles. E a terceira coisa que acontece é o verdadeiro milagre. Você descobre o que é a generosidade cristã genuína. Quando você tira a faca do dízimo obrigatório do seu pescoço, o seu coração se abre. Você percebe que ofertar não é pagar pedágio para Deus, é estender a mão para quem precisa. Você começa a ver a viúva na sua rua que não tem o que comer. Você percebe o irmão desempregado que precisa de uma cesta básica. Você passa a ajudar secretamente, sem precisar colocar o seu nome no envelope para o pastor ler no microfone. Você cumpre o que Tiago 1:27 chama de a verdadeira religião. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. O dinheiro deixou de ser uma taxa de medo e voltou a ser uma ferramenta de amor. Mas o sistema não vai aceitar essa perda de receita em silêncio. Quando eles te chamarem para a inevitável reunião de gabinete, quando o pastor te colocar contra a parede e perguntar diretamente: por que você parou de dizimar? Como você reage? O que você responde para calar a extorsão sem perder a linha? No capítulo 4, nós vamos te preparar para a auditoria religiosa. Eu vou te entregar as palavras exatas, a resposta bíblica e inquestionável que você vai dar quando a liderança tentar te encurralar na parede. Prepare o seu escudo. A sua conta bancária respirou. A sua geladeira está cheia e a paz reinou na sua casa. Mas o sistema não aceita a perda de um cliente fiel de forma silenciosa. Prepare-se, porque o departamento de cobrança vai entrar em ação. Geralmente, o ataque não começa de forma agressiva. Ele vem disfarçado de cuidado pastoral. O líder vai te chamar num canto após o culto, ou vai te mandar uma mensagem dizendo: Irmão, precisamos conversar. Quero tomar um café com você no meu gabinete. Tenho sentido o seu coração distante das coisas de Deus. Não seja ingênuo. O foco desse café não é o seu coração. O foco é o seu bolso. Eles querem te colocar num ambiente controlado, o gabinete pastoral, onde a figura de autoridade deles parece maior do que você. Eles vão te encurralar, fazer pressão psicológica e perguntar com todas as letras: por que você não está mais entregando o seu dízimo no altar? A forma como você reage a essa pergunta define se você vai continuar livre ou se vai voltar para a gaiola. O erro número 1 da maioria das pessoas é tentar se justificar. Elas começam a abrir a vida financeira para o líder. Dizem: ah, pastor, é que a mensalidade da escola subiu, o pneu do carro furou, a minha esposa precisou de um remédio caro. Pare imediatamente com isso. Instale esta regra inegociável na sua mente. Você não deve explicações da sua geladeira para quem não paga suas contas. Você não é um funcionário prestando contas para um patrão. O líder religioso não é o seu auditor financeiro. Quando a pergunta vier, você vai manter a calma, olhar nos olhos da pessoa, sem gaguejar, e vai usar a própria Bíblia como o seu escudo impenetrável. Você vai responder exatamente assim: Pastor, eu agradeço a sua preocupação. Mas depois de orar e estudar a fundo a nova aliança,
a minha família decidiu seguir a orientação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, 7. Nós agora contribuímos segundo propomos no nosso próprio coração, com alegria, e não mais por necessidade, imposição ou taxa fixa. O nosso orçamento está sob a direção do Espírito Santo e estamos em paz com Deus. Pronto, um golpe de mestre bíblico, educado e absolutamente letal. Você tirou o debate do campo financeiro e o colocou no campo teológico da graça. Você assumiu o seu sacerdócio real. Mas cuidado, porque se o líder for do tipo dominador, ele vai tentar o último recurso, o medo. Ele vai engrossar a voz, invocar o Antigo Testamento e soltar a ameaça clássica. Cuidado, irmão. Quem não traz os 10% para a casa do tesouro está roubando a Deus. O devorador vai atacar o seu salário e a sua casa vai ficar sem cobertura espiritual. É nesse momento que você não pode recuar nem 1 milímetro. Você não vai debater Malaquias. Você não vai brigar. Você vai apenas dar um sorriso sereno, ajeitar a postura e dar a cartada final, baseada em Gálatas 3, 13. Pastor, a minha casa não é protegida por um envelope de dinheiro. A minha casa, o meu emprego e a minha família são protegidos pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Ele já se fez maldição no meu lugar. O devorador não tem autoridade legal sobre a minha vida, porque eu não estou debaixo da lei de Moisés. Eu estou debaixo da graça inegociável do Filho de Deus. Um abraço e fique na paz. Vire as costas e saia andando com a dignidade de um homem livre. A corrente quebrou. Eles não têm mais nenhum poder sobre a sua mente. Mas agora que o seu dinheiro não vai mais para o CNPJ corporativo e o líder já não tem controle sobre o seu bolso, uma questão gigantesca surge no seu coração. Se você não entrega o dízimo na igreja, o que você faz com a sua generosidade? Como você obedece ao chamado de Deus para ofertar sem financiar a Matrix? No capítulo 5, nós vamos te revelar o verdadeiro altar da nova aliança. Eu vou te mostrar o destino exato e bíblico que o seu dinheiro deve ter a partir de agora, para que Deus olhe para a sua conta bancária e sorria. O maior truque de mágica que a religião institucional já fez foi fundir a imagem de Deus com a imagem da conta bancária da igreja. Eles te convenceram de que dar para Deus significa, obrigatoriamente, dar para o CNPJ, para pagar financiamento de templos gigantescos, shows de fumaça, luzes de LED e o alto padrão de vida de uma liderança intocável. Eles pegaram o seu dinheiro sagrado e o transformaram em combustível para o ego corporativo. Mas a nova aliança destrói essa ilusão e te mostra onde o verdadeiro Deus da Bíblia está sentado esperando a sua oferta. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. Jesus Cristo, o Rei do Universo, descreve exatamente como ele recebe uma oferta. Ele diz: porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Estive nu, e vestistes-me. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Leia isso e deixe a escama cair dos seus olhos para sempre. O verdadeiro altar de Deus não é feito de mármore, madeira ou vidro temperado. O verdadeiro altar de Deus é a necessidade humana. O altar é a fome do seu próximo. Quando o apóstolo Tiago define o que é o evangelho puro e sem mácula, ele não fala de bater ponto em culto ou financiar construções faraônicas. Em Tiago 1, 27, ele crava: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações.
como você vive isso na prática a partir do próximo mês. Você pegou aquele valor que propôs no seu coração para ofertar. Não mais por obrigação matemática, mas por amor. Agora, você vai olhar ao seu redor. Fora das 4 paredes do templo. Olhe para a sua própria família primeiro. Tem algum parente desempregado lutando para pagar a luz? Pague a conta dele. Olhe para o seu bairro. Sabe aquela mãe solo que trabalha de faxineira e mal consegue comprar o leite das crianças? Vá ao supermercado. Encha o porta-malas do seu carro, bata na porta dela e entregue a feira. E quando ela perguntar, chorando de emoção, por que você está fazendo isso? Você vai olhar nos olhos dela e responder, porque Jesus Cristo te ama e Ele não se esqueceu de você. Isso é ofertar. O impacto na alma daquela mãe vai ser infinitamente maior do que qualquer sermão gritado num domingo à noite. E o mais lindo da nova aliança, você vai fazer isso em segredo. Como Jesus ordenou em Mateus 6:3. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Acabou a vaidade do envelope com o seu nome. Acabou o pastor lendo os dizimistas fiéis do mês no microfone para massagear egos. O seu acordo agora é direto com o Pai, que vê em secreto. A sua generosidade se tornou pura, cirúrgica e letal contra o inferno. Mas, no momento em que você começar a direcionar o seu dinheiro para os pobres e necessitados, um grito de socorro corporativo vai ecoar. A Matrix vai tentar te causar pena. Eles vão argumentar, mas irmão, se todo mundo fizer como você e parar de pagar o dízimo para a igreja, como a obra vai se sustentar? E o salário do pastor? Como o pastor vai sobreviver se ninguém der o dízimo? No capítulo 6, nós vamos invadir a sala do cofre e revelar a verdade sobre a indústria do pastor profissional. Nós vamos te mostrar como a igreja primitiva se sustentava e o que a Bíblia realmente ensina sobre o trabalho da liderança. Quando você redireciona o seu dinheiro para o órfão, a viúva e o necessitado, a liderança institucional entra em desespero e lança a última chantagem emocional. Eles te olham com uma expressão dramática e dizem: mas se todo mundo agir como você, a igreja vai fechar as portas. Como vamos pagar a conta de luz, o aluguel do templo e a equipe? E o salário do pastor? Como ele vai sustentar a família se o dízimo acabar? Pense na sutileza dessa manipulação. Eles transferem para suas costas a responsabilidade de manter uma máquina financeira pesadíssima girando. Mas o tribunal apostólico está aberto para separar o que é o evangelho do que é apenas um modelo de negócios. Vamos dividir essa chantagem em 2 partes: o prédio e o salário. Primeiro, eles dizem que a igreja vai fechar. Mentira! O que vai fechar é o CNPJ, o prédio de alvenaria e o ar-condicionado. A verdadeira igreja, que é a eclésia, o ajuntamento de pessoas, não precisa de um teto de gesso rebaixado e um telão de LED para existir. Onde os primeiros cristãos se reuniam? Em casas. Abra a sua Bíblia em Romanos 16:5, onde Paulo saúda a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. A igreja primitiva não tinha conta de luz, não pagava aluguel de galpão, não tinha equipe de marketing nem financiamento imobiliário. Se um prédio religioso precisa extorquir os fiéis com ameaças de maldição para não falir, ele não é um ministério. Ele é uma empresa insolvente que já deveria ter fechado. Segundo, e mais importante, a chantagem do salário pastoral. A religião moderna criou a figura do pastor CIO, ou pastor profissional. O cara cujo único trabalho é ler a Bíblia, pregar 2 vezes na semana e despachar num escritório,
exigindo um salário altíssimo, carro pago pela igreja e plano de saúde. Tudo financiado pelo seu suor. Mas qual é o padrão bíblico para os grandes líderes da nova aliança? O apóstolo Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento e plantou igrejas por todo o mundo conhecido, exigia um salário fixo? Ele pedia dízimo para se sustentar? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 33 a 35. Preste muita atenção no discurso de despedida de Paulo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos. Leia isso e deixe a verdade explodir na sua mente. Estas mãos proveram as minhas necessidades. Paulo não era um parasita corporativo. Paulo tinha uma profissão. Atos 18, 3 diz que ele era fabricante de tendas. Ele trabalhava de segunda a sábado no mercado comercial, suava a camisa, pagava as próprias contas e, nas horas vagas e no final de semana, ele pregava o Evangelho por puro amor às almas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ele repete: trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Se o maior apóstolo da história trabalhou com as próprias mãos para não ser um peso financeiro para as ovelhas, por que o líder moderno se acha no direito de exigir que você tire a comida da sua mesa para sustentar o padrão de vida dele? Se o pastor tem um chamado genuíno de Deus, ele não vai parar de pregar porque o dízimo acabou. Ele vai arrumar um emprego honesto, vai trabalhar no mundo real como você e vai liderar a igreja de forma voluntária e apaixonada. Se ele abandona a igreja porque o salário parou de cair, ele nunca foi um pastor. Ele era apenas um funcionário. E o rebanho não é obrigado a pagar a rescisão. Mas o castelo de cartas finalmente desabou. A sua mente está livre. A extorsão acabou. E agora nós chegamos ao momento de selar a sua liberdade financeira e espiritual. No 7º e último capítulo, nós vamos entregar o grand finale. Nós vamos fechar o caixão do terrorismo religioso, dar o veredito definitivo sobre o seu dinheiro e te mostrar qual é o seu próximo passo para viver longe dessa Matrix. O 7º e último passo desta jornada é o momento em que o Tribunal da Graça bate o martelo a seu favor. Eu quero que você preste extrema atenção nestas palavras, porque elas são o atestado de liberdade que a sua conta bancária, a sua despensa e a sua família passaram a vida inteira esperando. Parar de dar o dízimo para um sistema religioso não é pecado e não atrai nenhuma maldição sobre a sua vida. A religião institucional transformou a noiva de Cristo num clube de assinaturas. Eles colocaram uma catraca na porta da graça e um pedágio no caminho da sua paz. Eles te ensinaram que Deus só te protege se o seu nome estiver no relatório de arrecadação do mês. Mas o Deus que nós servimos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um agiota celestial cobrando taxa de proteção. A partir de hoje, o seu suor volta a ser administrado por você, sob a direção exclusiva do Espírito Santo. Se a sua geladeira está vazia, o seu primeiro ministério é enchê-la. Se o seu filho precisa de um remédio, a sua prioridade é curá-lo. 1 Timóteo 5, 8. Cuidar dos seus não é roubar a Deus, é obedecer a Deus. E quando a sua casa estiver suprida e o seu coração arder de vontade de ofertar, a sua generosidade vai transbordar para as ruas. Você vai ajudar quem realmente precisa, em secreto, sem holofotes,
sem planilhas e sem carnês. O dinheiro deixou de ser uma arma de medo e voltou a ser uma ferramenta de amor. A maldição quebrou. Você está livre. Extorsão do medo caiu por terra. Nós devolvemos o controle da sua mesa, blindamos a sua mente contra a auditoria do gabinete e arrancamos a faca do devorador do seu pescoço. O céu está sorrindo para a sua liberdade. Se esta mensagem tirou uma tonelada de concreto das suas costas, se você se sentiu validado e finalmente entendeu que a sua salvação e a proteção da sua casa não custam 10% do seu salário, você acaba de encontrar o seu exército. O canal Cartas de Paulo é o QG das pessoas maduras, livres e blindadas contra a Matrix. É a trincheira daqueles que não negociam a paz das suas famílias. Inscreva-se agora mesmo no botão abaixo. Ative as notificações e ajude a espalhar o Evangelho puro. Mas preste muita atenção no que vai acontecer a seguir. A euforia de não pagar mais o pedágio corporativo é incrível. Você recuperou a sua autonomia financeira. Porém, ao cortar o suprimento e tomar essa decisão, você fatalmente vai começar a se afastar da estrutura física do templo. A Matrix vai te rejeitar. E uma pergunta gigantesca vai surgir. Como você vive a sua fé? Como você congrega e tem comunhão fora do sistema, sem se isolar e sem virar um desviado? A sua jornada de liberdade está apenas no começo, e o mapa do seu próximo passo já está pronto. Eu gravei um vídeo chamado A Igreja nos Lares. Como viver o Evangelho fora do sistema sem virar um desviado. Ele está aparecendo agora mesmo aqui na sua tela. Clique nele. Eu vou te mostrar a estrutura exata de como a igreja primitiva se reunia nas casas e como você pode ter uma vida espiritual blindada e próspera sem nunca mais precisar financiar um CNPJ. Assuma o controle da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz e, acima de tudo, fique livre.